Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu converso com o Coronel Carlos Batista, do Corpo de Bombeiros, que é coordenador da Defesa Civil Estadual e vem aqui nos falar sobre essa situação de emergência decretada pelo Estado por conta da estiagem. O decreto foi publicado hoje e vamos saber o que muda em relação às providências para minimizar os danos dessa estiagem, já que estamos em situação de emergência. Já eu convido o coronel. Deixa eu falar aqui da COPSERG, que é uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas. Ninguém queria me dar oportunidade, a COPSERG me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na COPSERG. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a COPSERG me deu a oportunidade. Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz. Esse é o lugar onde todos têm a oportunidade de crescer e realizar os seus sonhos. COPSERG há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o Coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil Estadual. Por favor, Coronel. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Coronel, hoje foi publicado o decreto de situação de emergência no estado do Acre em função dessa estiagem e da situação do nível do rio Acre, que abastece Rio Branco e outros municípios. O que muda em relação à gestão dessa crise a partir do instante em que nós estamos em estado de emergência? Com a publicação, com o decreto de situação de emergência, isso vai facilitar que a Defesa Civil do Estado, junto ao órgão que faz o abastecimento de Rio Branco, as ações emergenciais de aquisição de meios para que dê continuidade ao sistema de abastecimento normal da cidade. Então, hoje o Rio Acre se encontra com uma cota muito baixa, é a menor cota para o período, uma cota de 1,86 m. Cotas baixas assim, nós só tivemos no mês de setembro de 2011, onde no dia 11 nós tivemos uma cota de 1,50 m. Mas todos os indicadores esse ano, desde o mês de janeiro, que nós tivemos chuvas, janeiro, fevereiro, ou seja, nesses primeiros 6 meses do ano, tivemos chuvas abaixo da média prevista. Então isso fez com que o lençol freático, o nível mais baixo, em consequência, o nível dos rios mais baixos. Então isso afetou a captação de água pelo DEPASA em Rio Branco. O DEPASA utiliza duas ETAs, ETA 1 e ETA 2, para fazer a captação de água. Com isso, foi prejudicada porque o nível baixou bastante, então prejudicou a captação de água para essas torres. Então, hoje já está com nível de 20% menor do que a produção no período de normalidade e com a tendência seríssima de agravamento, porque as previsões para os próximos 3 meses são chuvas abaixo da média. Então, o nível do rio vai continuar baixando. Eu tenho visto as autoridades pedindo a colaboração da população para que economizem água. De que modo esse ato do cidadão pode contribuir para minimizar os danos? Porque a água do rio continua lá correndo, se for captada ou não. Então, onde é que entra a colaboração do cidadão? Por que é importante a pessoa economizar água? Com a diminuição da produção de água pelo o DEPASA, menos água nos reservatórios que ela tem. Então, se a população economizar água, e deve economizar nesse período, aliás, como você deve economizar mesmo no período de normalidade, mas mais agora nesse período, nesses reservatórios do sistema de abastecimento da água vai ter mais água. Então, mais água para abastecer no dia seguinte. Por quê? Porque a captação está no percentual menor. Ou seja, o DEPASA está com menos água para distribuir, então se a população economizar, vai dar para todo mundo. A tendência essa é a lógica. É a lógica. E outra notícia que surgiu hoje é que lá na torre de captação do DEPASA, a própria torre está com a estrutura física danificada e corre o risco de ruir. A Defesa Civil levou isso em consideração também para decretar emergência? Olha só, foi solicitada, por meio do governo do Estado, o governo de Mão Viana, a presença aqui de técnicos da Agência Nacional de Água,
da CPRM, para fazer uma avaliação nas duas ETA, acompanhada da SEMA, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, né, aqui de Rio Branco, mais o DEPASA. E dentro da avaliação dos técnicos da Agência Nacional de Água, eles verificaram algumas necessidades, né, urgentes em relação às duas ETAs. E uma delas foi a aquisição de bombas, melhoria nas estruturas para que as condições de abastecimento da população de Rio Branco continuassem dentro de condições que o pessoal tivesse água, não todos os dias, mas dentro de um racionamento que o pessoal recebesse água a cada de 24 por 48 horas. Então, esse foi um levantamento realizado pela ANA. Eles vão expedir uma nota técnica, né, que embasou a decretação de situação de emergência para que a gente possa enviar isso para a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração. Essas catástrofes ambientais, essas questões que envolvem diretamente a Defesa Civil, como é que são geridos os recursos que vêm em função do estado de emergência? Se decretou a situação de emergência pelo desastre. Nesse caso aqui é de estiagem. Então, a gente faz nosso plano de resposta dentro das necessidades para que a situação de normalidade permaneça, ou seja, que o sistema continue abastecendo a população da capital. E a gente coloca metas dentro desse plano, a gente encaminha essas metas para Brasília, para a Defesa Civil Nacional, onde vai fazer a validação dessas ações que a Defesa Civil vai tomar para continuar abastecendo a população. Então, eles autorizam, mediante essas ações com valores, com recursos que a gente coloca lá no plano, eles autorizam e encaminham esses recursos para a Defesa Civil Nacional, estadual, gerir. Normalmente, quanto tempo demora para que os recursos cheguem? Olha só, foi decretada a situação de emergência, publicada em Diário Oficial. Nós estamos encaminhando essas informações para a Defesa Civil Nacional. Até segunda-feira, terça-feira, no máximo, nós estamos caminhando o plano de resposta para a Defesa Civil Nacional. Eles têm aí 48 horas para fazer análise. Feita a análise, pode ser até por rito sumário encaminhar esses recursos para a Defesa Civil. A Defesa Civil tem uma estimativa de valores que serão solicitados? Nós estamos com toda uma equipe técnica, né, fazendo todo o levantamento das necessidades para manter o abastecimento. Eu acredito que até o final de sábado nós tenhamos todas essas informações para na segunda-feira só concluir esse plano de resposta e encaminhar para Brasília. Porque eu toco na questão financeira, porque o próprio DEPASA, em outras ocasiões, já fez operações como essa, de reforço na questão de capacidade técnica para abastecer a cidade, né, de reformular o próprio sistema. E aí, diante de uma situação dessa, são necessários ainda mais recursos, aí a gente fica questionando se na época anterior foi feito de fato o que se propôs. Todas as ações que são feitas pela Defesa Civil do Estado, elas são acompanhadas pelos órgãos de controle. Nós encaminhamos no final todos os processos, né, que a gente fez o empenho, liquidação e pagamento para a Defesa Civil Nacional e essa encaminha para o Tribunal de Contas para fazer as devidas avaliações. Os desastres, eles acontecem. Todos os anos nós temos problema das inundações. Esse ano, graças a Deus, nós não tivemos problema das inundações, mas, em consequência, nós estamos tendo um período da seca. Mas precisa desses recursos para poder auxiliar a população durante esses períodos. Então, quer seja nas inundações, a gente não tem como resolver todos os problemas de área de risco ao mesmo tempo, que é um problema nacional, um problema de vários países aí do mundo. E na seca, da mesma situação. Coronel, nessa situação do Rio Acre, sempre que o nível baixa além do que se espera, começam a se discutir soluções alternativas. Certo. No caso da Defesa Civil, como é que vê essa questão? Do ponto de vista da engenharia, tem aí algumas teses, por exemplo, barragens. A Defesa Civil, como é que participa dessa discussão, que são soluções a longo prazo? No início desse ano foi feita toda uma equipe, né, composta aí pelo pessoal da Agência Nacional de Água, CPRM, vários engenheiros, para fazer esse levantamento dessas alternativas de controle de vazão aqui para Rio Branco. A gente sabe que o problema de uma estiagem mais prolongada não é um problema somente de Rio Branco, é um problema de toda a bacia do Rio Acre, por isso mesmo que essa equipe deslocou de Porto Acre até Assis Brasil para fazer esse levantamento. Então foram vários atores, todos com o objetivo de chegar em algumas soluções as mais viáveis para esses problemas, tanto o problema da seca como o problema da enchente também. Das inundações.
E se chegou a alguma conclusão técnica? Eles fizeram um levantamento, né, tem várias soluções. Essas informações que foram levantadas estão sendo feitos grupos de trabalho para fazer estudos, né? Não uma coisa assim rápida para você concluir e dizer que a solução é essa. Então, que você faz vários estudos, estudo de solo, né? Estudos de impactos ambientais, para poder chegar na solução mais viável, né? Que vai ter menos impacto e vai ser melhor para os problemas ali estudado. Tem um outro aspecto também que faz parte dessa discussão da questão do estado de emergência, que é as queimadas, né? Que a população eventualmente continua tocando fogo no lixo, às vezes desmatando e tocando fogo no material que é desmatado. A Defesa Civil, como é que participa dessas ações emergenciais nesse sentido? Esse ano a gente começou essas ações mais cedo, então toda a estrutura da Comissão Estadual de Gestão de Riscos, juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, nós ainda no final do mês de março iniciamos algumas reuniões com todos os atores, né, de Estado, né, do município, federais também presentes, né, sediados aqui na capital, para buscarmos soluções, tanto para o problema de abastecimento, como o problema dos incêndios florestais e das queimadas urbanas. Em relação aos incêndios florestais e das queimadas urbanas, o Corpo de Bombeiros, né, por meio do comandante Coronel Gondim, já iniciou, no início de abril, várias capacitações, palestras nas escolas, todas voltadas para os trabalhos de prevenção e mitigação, né, junto a essas comunidades, tanto das escolas como produtores rurais, para evitar queimar. Os próprios órgãos, a CEAPROF, por exemplo, tem várias alternativas do uso do fogo, né, com seus extensionistas que passam isso para os produtores rurais, todo com o objetivo de evitar que queime nesse período. Mas, infelizmente, o pessoal continua queimando, né? Esse ano, os índices de focos de calor estão bem acima do mesmo período do ano passado. Nós já estamos com algumas atividades, né, em campo, né, com discussões com a Associação de Produtores Rurais, né, com as Coordenadorias Municipais de Defesa Civis, todos com o objetivo da gente minimizar, vamos reduzir os danos e prejuízos que porventura possam ser causados aí pelos incêndios florestais. Uma outra preocupação também é em relação às queimadas urbanas. E aqui eu faço um apelo à população, não queime. Quando a população muitas vezes queima entulho, e esses entulhos eles têm sofá, tinta, PVC, N outros produtos que queimam, emanam vapores e gases altamente tóxicos à saúde humana. E esses entulhos eles queimam durante toda a noite, e essa fumaça, esses vapores dentro das residências. E aí você que está queimando, esse problema da fumaça não é só para você, é para um familiar, é para um pai, para a mãe, para o filho, para o vizinho, para os amigos. Então evite queimar, não queime, queimar é crime. Conversei com o Coronel Carlos Batista, que é coordenador da Defesa Civil Estadual. Muito obrigado pela vinda, Coronel. A gente que agradece. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.